Fala galera, eu sou o Brian, esse é o Rolê Temporal número 33 e dessa vez vamos tratar de um tema relacionado à história do Brasil, que é sobre a independência. Antes de mais nada, esse vídeo tem roteiro e pesquisa de Caio Walsh e a apresentação é minha. Nós tratamos no último texto, sobre como terminou o governo de Dom Pedro I, o período que ele foi imperador aqui no Brasil, e hoje nós vamos voltar um pouquinho para falar como iniciou esse período. Então, nossos slides hoje estão econômicos. Tem 4 pontos muito importantes que a gente precisa saber. São esses 4 pontos aqui. Então, primeiro vamos contextualizar o período. Vamos voltar para 1808, que é quando a família real portuguesa chega ao Brasil. Inclusive tem um texto muito legal que nós publicamos ainda no ano passado, que fala exatamente desse período, que é sobre as revoluções do Rio de Janeiro nessa época, mostrando toda a transformação de uma cidade totalmente atrasada para algo que fosse, entre aspas, digno para a monarquia. Então, eles vieram fugidos de Napoleão Bonaparte, que nessa altura estava dominando boa parte da Europa, e com Portugal não seria diferente. Eles chegaram aqui com o apoio da Inglaterra, que era a grande aliada do país nesse período, e aqui a corte se estabeleceu. Com o passar dos anos, o crescimento econômico, reformas e a mudança no patamar político, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com a capital sendo no Rio de Janeiro. Isso fez com que o Brasil se tornasse um igual pela primeira vez com Portugal. Então nós pegamos aqui o segundo ponto do nosso slide, que é Portugal sufocando o Brasil. Vamos entender o que foi isso. O movimento de separação entre Brasil e Portugal durou entre 1821 e 1825, no qual teve início após a Revolução do Porto, que foi em 1820. Nessa revolução, os políticos de Portugal queriam a volta ao Brasil como um antigo status de colônia, além da volta de Dom João VI, que nesse momento era o rei de Portugal, e até mesmo pedindo o fim da monarquia. Em Portugal, a revolução teve sucesso e foi convocado então as Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa, que é um nome bonito para um parlamento constituinte. O Brasil teve direito de enviar 70 deputados, mas apenas 49 foram até Lisboa. Então Dom João leva de volta a família real e deixa seu filho Dom Pedro no Brasil como príncipe regente. Os políticos portugueses começaram a pressionar Dom Pedro para que ele rebaixasse o Brasil para o status de colônia e voltasse para Portugal, e tendo ainda os militares portugueses que estavam em território brasileiro, e eram bastante, declarando fidelidade a essas cortes e determinando também que Dom Pedro demitisse alguns ministros, entre eles ministros das finanças e entre outros. Também outros decretos vieram de Portugal, colocando Dom Pedro apenas como governador de armas do Rio de Janeiro, no qual ele não tinha então poder político, apenas o poder militar. Durante esse período no qual Brasil e Portugal estavam em queda de braço, surgem dois grupos: os liberais, liderados por Joaquim Gonçalves Ledo, que teve apoio dos maçons, inclusive, e os bonifacianos, que eram liderados por José Bonifácio de Andrada. Os grupos não tinham nada em comum. Em suas ideologias, apenas o desejo de manter a monarquia soberana com o Brasil e Portugal unidos, era o que eles queriam. Então, em 1821, teve o primeiro caso de independência do Brasil, que aconteceu em Pernambuco, no qual teve um conflito armado entre as forças militares de Pernambuco contra as forças portuguesas e acabou então com a expulsão dos portugueses do território pernambucano. Esse episódio acabou ficando conhecido como Convenção de Beberibe. Um outro ponto importante aqui do nosso slide é o Dia do Fico. Em Lisboa, Dom Pedro estava perdendo mais e mais a força política, assim como a lealdade dele foi diminuindo com Portugal, até que começou a apoiar as causas brasileiras, nos quais os políticos brasileiros estavam tentando impedir a volta do Brasil em ser uma colônia. E um outro ponto importante é que a esposa de Dom Pedro, Leopoldina, ajudaria em muito esse processo de independência do Brasil, já que ela era uma ótima diplomata, muito mais inteligente, inclusive, que o marido, e apoiava desde o início a causa brasileira. Ela aconselha, então, seu esposo a se posicionar, encorajando Dom Pedro a permanecer no Brasil. Ela também ajudou com as relações dos dois grupos políticos, os liberais e os bonifacianos, e com isso temos, então, no dia 9 de janeiro de 1822, com que Dom Pedro dizendo que fica no Brasil e apoiando abertamente a causa brasileira.
Com essa atitude, o general Jorge Avilés leva então 2.000 homens para dominar os morros do castelo e para fazer um motim a Dom Pedro, mas ele acaba vencendo com a ajuda da Guarda Real de Polícia e vários outros brasileiros importantes, mandando o general e seus apoiadores de volta para Portugal e nomeando José Bonifácio como ministro do reino. E agora nosso último ponto, que é a independência de fato. Após esse evento, Dom Pedro decide ir para São Paulo conseguir aliados em sua causa, deixando Leopoldina como sua regente até que ele voltasse. As exigências de Portugal para a volta de ambos só aumentavam. Com isso, Leopoldina então convoca uma reunião no Conselho de Estado, no qual ela e os ministros presentes decidem cortar relações em definitivos com Portugal, sendo ela a cabeça dessa separação, assinando então a Declaração de Independência do Brasil e logo depois envia a carta explicando tudo para Dom Pedro, que estava no caminho para São Paulo, e no dia 7 de setembro de 1822 ele proclama a independência do Brasil nas margens do rio Ipiranga. Dom Pedro chega ao Rio de Janeiro na semana seguinte e ficou decidido que ele seria aclamado imperador do Brasil, no seu aniversário, em 12 de outubro. A separação oficial entre Brasil e Portugal ocorreu apenas em dezembro daquele ano, quando Dom Pedro envia uma carta a seu pai. Embora tenha sido proclamada a independência, houveram conflitos no Brasil, levando Dom Pedro I a contratar mercenários para lutar, porque o Brasil ainda não tinha um exército e porque a maioria das forças militares era composta por portugueses, e eles ainda mantinham controle em diversos pontos estratégicos na costa brasileira. Houveram conflitos marítimos e terrestres, e em um deles temos a história de Maria Quitéria, uma mulher que havia se alistado nas tropas brasileiras e depois recebe várias condecorações, mas isso aí é papo para outro dia. Apenas em 1823, após uma série de conflitos que aconteceram no mar, o Brasil conseguiu vencer as armadas portuguesas. E em 29 de agosto de 1825 é assinado o Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal, com o Brasil também assinando um reconhecimento de dívida de 2 milhões de libras esterlinas com Portugal, valor esse que a Inglaterra emprestou à nossa recente nação. Então o Brasil já assume uma dívida com a Inglaterra nesse período. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, ainda em 1824. O México veio em seguida, mas os outros países da América ficaram com receio, pois tinham um governo republicano e democrático, e com isso resistência a governos monárquicos, além do medo de haver em algum momento uma política de recolonização nesses países apoiada pelo Brasil. Após a proclamação da República em 1889, a data de comemoração da independência foi alterada para o dia 7 de setembro para se desvincular o máximo possível com a origem de Dom Pedro I, porque durante o período imperial a data era comemorada em 12 de outubro e era dia de seu aniversário. Por hoje é isso, pessoal, e até a próxima. Valeu!